Olá, gente. Damos continuidade aí ao nosso curso de higiene ocupacional e falaremos hoje nessa aula sobre métodos de coleta de agentes biológicos, além de comentar um pouco sobre o anexo 14 da NR15, que trata da forma como é estabelecida a insalubridade para o risco biológico. Uma das técnicas mais simples, mais baratas que existem é uma técnica da sedimentação. É justamente a utilização de uma placa de Petri com meio de cultura, no qual ela é colocada, por exemplo, na superfície de um móvel, onde, passando algum tempo, os possíveis agentes biológicos existentes naquele ambiente vão, de repente, se são aerodispersóides, né, ficarão impregnados naquele meio de cultura e poderão ser analisados posteriormente em laboratório. A vantagem do método é um método de custo baixo, não precisa de bomba de sucção e é de fácil manipulação. A desvantagem é o fato de você não poder ter, vamos dizer assim, com precisão, uma avaliação quantitativa do número de micro-organismos existentes nesse meio de cultura. E a possibilidade desses micro-organismos morrerem por secagem caso o tempo de coleta seja excedido. Aqui a gente tem a plaquinha de Petri, com um meio de cultura, um colônia de bactéria. Esse meio de cultura ele pode ser coloidal, semicoloidal, líquido, sólido, certo? Então, o meio de cultura é um tipo de preparação que contém alguns nutrientes que são necessários para o crescimento de micro-organismos. Presente aí nessa plaquinha de Petri para a coleta. Tá? Outro meio que a gente tem é o meio de coleta em meio líquido, Impindia. Impindia é o líquido em si, certo? Esse ar é aspirado através de uma bomba e ele chega a esse meio líquido. É um recipiente com esse meio líquido, onde essas partículas vão ser impactadas no meio líquido. A vantagem desse método para a sedimentação permite determinar a quantidade de micro-organismo existente. A desvantagem é que pode haver, por exemplo, a contaminação do meio líquido. E se a gente para pensar na sedimentação, também é possível que tenha já uma contaminação do meio de cultura. Né? Então, em termos de desvantagem, a gente tem isso. Aqui seria a coleta do meio líquido, onde uma mangueirinha vai estar puxando o ar, a outra vai estar ligada ao ponto onde vai estar o Impindia, né, o líquido específico. Outro método que a gente tem é a filtração. A filtração, o ar também é aspirado por uma bomba e ele é filtrado com um filtro de gelatina, que é colocado em uma placa, com também um meio de cultura. O método ele é adequado para a coleta de micro-organismo aerotransportado, também permitindo avaliação quantitativa. Ele tem uma limitação, que seria o volume de coleta, que seria no máximo de 250 litros. Outro método que a gente pode estar utilizando também é a impactação. É necessário também ter uma bomba, essa bomba a vácuo, ele passa por um orifício até o meio de cultura, onde está presente a placa. A impactação vem do fato de que há um choque do volume de ar com o meio de cultura, e ali ele fica impregnado. Existem dois equipamentos que seguem esse princípio, seria o coletor de Anderson e o coletor de Fenda. Outro que a gente vai ter é a centrifugação, que é o método utilizado a força centrífuga, e é uma forma de separar partículas de corrente de ar. Então, o ar é aspirado por uma bomba e essas partículas por inércia ficam impactadas no meio de cultura. Aqui a gente vai falar um pouco sobre estratégia de amostragem para agentes biológicos. Em determinados meios, a gente pode ter uma técnica em relação à frequência com que a gente possa fazer essas coletas, dependendo do local. Aqui nesse nosso quadro, em específico, a gente fala, por exemplo, das salas de cirurgias. Tem o local da amostragem, sala de cirurgia, posição da amostragem, próxima mesa de operação, onde há maior risco biológico. Número de frequência de amostragem,
na fase inicial e na fase de rotina. Na fase inicial, por exemplo, da sala de cirurgia, seriam todos os dias nas 2 primeiras semanas. De rotina, a cada 15 dias. Em relação às normas técnicas brasileiras, o que diz a NR15, Atividades e Operações Insalubres sobre o Risco Biológico? Está constando lá no anexo 14. Ele determina que a insalubridade por exposição a agente biológico deve ser feita por meio de avaliação qualitativa, através de uma inspeção no local de trabalho. E ele dá continuidade aqui na norma falando desse grau, dessa separação que seria o grau de salubridade. A insalubridade para o risco biológico ela é tão somente grau máximo e grau médio, sendo que no grau máximo a gente tem quatro tipos de exposição. Ele fala de trabalhadores ou operações com contato permanente, então fique bem específico que é um contato permanente, não é algo esporádico, ou seja, de vez em quando. Ele fala aqui, pacientes em isolamento por doença infecto-contagiosa, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados. Pessoas que têm contatos com glândulas, vísceras, sangue, ossos, dejeções de animais portadores de doenças infecto-contagiosas. Pessoas que trabalham em operações ou contato permanente com esgoto, com lixo urbano. Então, eles recebem grau de salubridade máximo. Para outras atividades que têm exposição ao risco biológico, é médio. A gente vai dar exemplificação, por exemplo, quem trabalha no hospital, no ambulatório, em posto de vacina. E, gente, a gente tem que entender que determinados locais, por exemplo, laboratório de análise clínica e histopatologia, aplica-se tão somente ao pessoal técnico e não ao pessoal administrativo. Aí você pergunta, professor, mas eu conheço um agente administrativo que recebe insalubridade de grau médio. Muito provavelmente a análise foi feita por um acordo coletivo de trabalho, né, que é muito comum se colocar no acordo coletivo de trabalho, que é um mecanismo legal e pode extrapolar, por exemplo, o que está dizendo no anexo 14 da NR15, ok? E aqui a gente termina a aula de hoje falando dessas metodologias de coleta e também do anexo 14 da NR15, ok? Até a próxima, gente.